Pronto, estamos gravando essa aula. Então é a aula de PW1 sobre border, margin e padding. Então nós vamos ver aqui, lembrando que nas aulas anteriores nós vimos a parte de listas, né? Depois se tem alguma dúvida sobre listas, a gente vai fazendo também. Aqui nós temos os slides, já até postei os slides ali, ó. Deixa eu dar um home aqui, beleza? Olha lá. Então nós vamos começar pela propriedade border, né? Eu coloco uma borda no meu elemento. Então, ó, as propriedades para bordas definem as características, né, das 4 bordas de um elemento. Então, você pode pegar um elemento e você pode identificar que ele tem bordas. O que é uma borda, cara? Um contorno, né? Acho que nós acho que nós não chegamos a fazer isso no HTML, mas seria como se eu tivesse um contorno aí no meu elemento, né? Então, nós vamos aprender como que eu faço para colocar bordas. E aí nós vamos acompanhando aqui esses slides que já estão ali já postei para vocês, né, para acompanhar. E essas bordas, elas têm algumas propriedades, né? O que eu posso definir? O border width, o width seria a espessura da borda, né? A espessura da borda, o estilo da borda, a border style, e o color, cor da borda. Então vamos lá, ó, vou até pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos copiar esse código. Vou pegar esse exemplo da apostila e nós vamos colocar lá no nosso código. Lembrando que eu estou usando aqui o Visual Studio Code, né? Gratuito, dá para você baixar ele de forma gratuita. Eu vou fazer o seguinte, igual o exemplo anterior lá da aula 10, né, de listas, eu trabalhei com o CSS ele aqui na mesma página, né? Porque eu posso trabalhar com ele externo, mas acho que para facilitar aqui o manuseio e tal, fica legal trabalhar ele na mesma página, né? Então vou colocar aqui, vou abrir o style, tá bom? Na verdade, vou colocar aqui, ó, style. Opa, peraí, vamos aqui, ó. Dentro da seção head, eu tenho a tag style, ó lá, style, que ele não está com autocompletar aqui, mas porque eu mudei alguma opção ali, viu? Mas vamos lá, style, e dentro do style, o Tulu vai colocar aqui, ó, aquele código que nós fizemos, olha lá. Copiei da apostila, vou seguir os mesmos exemplos da apostila, que aí fica fácil depois vocês entender, acompanhar, falar, mas de onde o Tulu tirou isso? Então eu já pego os mesmos exemplos da apostila. Então estou falando o seguinte, ó. Vou salvar isso aqui. Ué, que faltou alguma coisa aqui. Não sei que ele está dando um erro ali, cara. Não está querendo salvar. Por que ele não está querendo salvar? Bora. Ah, tá. Não. Aqui, style. Fecha style. Ué. Por que ele está dando algum erro aqui? Não estou entendendo, viu? Vamos ver aqui. Ele não está conseguindo. Dois problemas com esse arquivo. Você não está conseguindo salvar? Que estranho, cara. Por que eu não estou conseguindo salvar? Esse aqui é o meu Dropbox aqui não tá deixando eu salvar. Estou com algum problema. Eu tenho que salvar. Ele diz que eu tô sem espaço, cara. Será que ele não tá deixando eu salvar? Bom, enfim, vamos ver por que ele não tá deixando eu salvar qualquer coisa para outro lugar. Ah lá, salvou. Frescurinha. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu peguei esse mesmo exemplo, tá? Para ficar fácil de deixar. Então, a gente entender como eu faço borda e eu tenho a espessura, o estilo e a cor. Então, espessura, estilo e cor. Eu coloquei aqui que eu apliquei num elemento P, né? Um elemento de parágrafo. Então, eu estou aplicando aqui no elemento de parágrafo uma borda, uma espessura 2, ela no estilo solid e na cor vermelho. Então, vamos até organizar aqui. E dentro do body, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o meu parágrafo. Tá vendo? O autocompletar dele não tá funcionando. Mas que chato, né? Mas não tem problema. Depois a gente vê o que é esse detalhe. Olha lá, tô tendo que digitar tudo. Não tem problema. Então, vou colocar meu parágrafo. Vou colocar aqui um texto qualquer. Sabe um texto? Eu vou pegar esse texto aqui, ó.
aqui, ó. Pronto. Vou copiar um texto aqui. Olha lá. E vou colar esse texto. Ctrl V. Pronto. Olha lá. Eu tenho um texto, tá? Aqui, seção body, tá? Eu tenho um texto onde eu tenho aqui ele falando, olha lá, usando essas propriedades, os valores irão alterar 4 bordas, tal, tal. Tem um texto qualquer aqui. Vou até rodar esse texto aqui, ó, salvando. Nossa, bem devagarzinho, hein? E aí, eu vou pegar onde está esse meu texto. Deixa eu ver onde ele está aqui. A gente poder abrir ele e aí já ir vendo o que acontece, né? Olha lá, tô aqui, ó. Nossa, mas tá devagar meu computadorzinho, hein? Caramba. Olha lá, aulas. Olha lá, aulas de 1, HTML. Aqui, aulas. E aí, opa, aqui nos códigos, foi onde eu salvei. Minha aula 11, olha lá, aula falando sobre... Olha que demora, meu Deus do céu. Não é lento assim não, tio. Editando. E aí eu estou abrindo este meu arquivo também. Muito bem. Olha lá, já colocou ali, já ficou uma borda. Ó. Vamos até aumentar aqui um pouquinho. Olha lá, aumentei um pouco aqui. A gente visualizar que ele colocou uma borda. Ah, mas que borda que é essa, professor? Olha lá, ele colocou uma borda. Ele colocou uma largura. Bom, acho que fica lado a lado aqui bonitinho pra gente. Ó. Lado a lado aqui. Assim a gente tá acontecendo e tal. Na Twitch vai ficar, cara. Meu. Deixa eu dar um olazinho aqui pro... Olá, essa turma que tá lá na Twitch. Beleza? E a galera tá aqui. Beleza. Então, ó, lá, um Alt Z, o meu código aqui. Então eu apliquei uma borda. Olha lá. Ah, mas eu quero essa borda um pouquinho mais larga, essa bola de outro estilo, tal. É aí que e eu coloquei que todos os parágrafos, no caso eu tenho um só, ele vai colocar uma borda, no caso uma borda vermelha. Ah, mas eu queria mudar essa cor aqui, ó. Legal, você pode clicar no Visual Studio, cara, ele tá tão, nossa, tá tão rebelde que ele não tá nem deixando escolher a cor, ó, não sei porquê. Mas enfim, vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos fazer tudo na unha se precisar. Olha lá, pronto. Então, color, 2 pontos. Vamos colocar aqui, opa, blue. Olha lá, ele nem atualizou a cor ali. Ei, computadorzinho do tio Lu tá devagar, hein? F5, olha lá. Ele nem atualizou ali ainda, ó, tá vendo? Tá meio bugado esse meu Visual Studio aqui, mas... Olha lá, e eu coloco uma borda no meu texto, uma borda azul. Entendeu? O que é a propriedade border? Ui, eu estou ao vivo na Twitch e também gravando. Pode ser, mas não tem problema. E aí, vamos lá, o que mais ele tem? O que mais ele fala? Ó? Ele fala aqui, ela explicou, né, que a borda tal, então eu peguei esse outras maneiras de colocar bordas. Ó, eu consigo colocar, se eu quero só a borda top, só a right da direita, bottom a de baixo, né? Então você consegue especificar também se você quer colocar uma borda. E eu também posso especificar, pessoal, olha que legal, de uma outra forma. Então eu coloquei dessa forma aqui, né? Se eu quero só uma borda em específica, ela border, né? Eu posso especificar qual a borda que eu quero em uma linha só. Olha que legal, eu consigo também usar ele de uma outra forma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro elemento aqui, por exemplo, o H1. Tá? Vou criar um H1 aqui. Vamos lá. Aqui, opa, peraí, vou criar um H1. Aqui, ó. Vamos lá. Ixi. H1. Opa, agora parece que ele está funcionando. E aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver, Ctrl V. Ah lá, o mesmo, uma outra, na verdade o mesmo texto, né? Peguei aquele mesmo texto de cima, só que agora eu coloquei um H1 e aí eu vou fazer desse formato aqui, ó. Entendeu?
Então, eu vou agora aplicar no meu H1. Abre e fecha aqui. Olha lá, eu vou aplicar um border. Tá vendo? Border, 2 pontos. Qual que são os valores que eu quero? Eu tenho lá a espessura, né? Tá vendo ali, ó? Width, Style, Color. Eu consigo deixar tudo numa linha aqui, ó. Largura, vamos colocar 3px. Espaço, o tipo Solid, que é sólido. Depois nós vamos ver outras formatações que eu tenho. E a cor, tá vendo? Ele tá ali um hexadecimal. Eu vou colocar o nome da cor aqui, eu vou colocar Red. Tá vendo? Ó? Ponto e vírgula, vamos ver o que vai acontecer agora aqui no meu código. Eu vou dar um F5. Pronto, olha lá. Eu tenho agora um texto H1, tá vendo? Ó, eu coloquei o mesmo texto aqui para aproveitar, mas eu coloquei H1 e aí ele coloca outra forma de especificar cada um ou tudo de uma vez só, tá vendo? Ó, olha lá, coloco tudo de uma vez, border, detalhe aqui. Por exemplo, esse border right, né? Right quer dizer direita, top é a parte de cima. Então, vamos colocar assim, ó, border, tracinho, right, GHT. Border right. Tá? E aí, eu vou dar aqui um F5 para atualizar. Entendeu o que aconteceu, pessoal? Ao invés de usar border, que aplica nos 4 cantos, eu coloquei assim, ó, border, tracinho, right. Ele cria essa configuração apenas na borda da direita, right, direita. Se eu colocar aqui, por exemplo, top, seria a borda, ó, salva, seria a borda do topo. Olha lá, eu tenho um parágrafo aqui, no caso um H1, e aplicou uma borda só no topo. Então, é isso que ele está dizendo na parte aqui, ó. Olha lá, usando as propriedades, são as 4 partes, posso especificar border top, right, bottom é de baixo, left é esquerda, né? E aí eu posso juntar tudo de uma forma. Aí ele traz ali que os valores válidos, cor, né? Já cansamos de ver cores, né? Cores hexadecimal, cores, né? Vários formatos de cor. Aqui no próprio Visual Studio pode clicar em cima da cor aqui. Aí você pode, inclusive, mudar, né? O meu tá meio lento aqui, ele demora para aparecer. Mas aí você pode mudar a cor também. O estilo, olha que legal, o estilo, eu usei o Solid, né? Tá vendo aqui? Aqui, ó, o Solid, é uma borda contínua. Mas vamos supor que eu quisesse aqui uma borda, por exemplo, pontilhada. Olha lá, dotted. Então, no lugar do sólido, eu vou colocar lá, dotted com 2 T's, D-O-T-T-E-D. Olha lá, dotted. Dotted quer dizer pontilhado, né? Olha lá, vou salvar aqui. Olha esse vermelhinho, F5, ele vai ficar uma bordinha pontilhada. Tá? Aliás, em vez de... Bom, deixar aqui. Né? Só para a gente ir vendo, mas se eu tirar aqui border, ele aplica nos 4 cantos, né? Lembrando isso. Olha lá, e você tem outros estilos, né? Por exemplo, entalhada, ressalto, baixo relevo. Aqui ele tem um exemplo, olha que legal, das bordas, ó. Então depois você pega, eu vou deixar até o arquivo depois disponível. Você pode ir lá, pessoal, e aí você ir testando, tá? Deixa eu até deixar aqui um dashed. Vamos ver aqui, ó. Esse, em vez de dotted, cadê? D-A-S-H, dashed. Dashed é o pontilhado, né? Ali, ó. Dashed, borda tracejada, aliás. Pontilhado é esse, o tracejado, ele coloca ali uns tracinhos, né? Olha lá, eu dei um F5, ao invés de pontilhado, ele coloca uns tracinhos. Olha. Muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Então, o estilo. E aí eu tenho também o width, né? Que é a largura. Tá vendo? Tá 3px aqui. Eu posso ter essa largura de colocar um nome ali. Fin, medium, thick, length, né? Ou especificar um tamanho. Vou colocar um nome, por exemplo, borda fina. Ali, fin. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Um estilo borda. Ei, olha lá, o que aconteceu ali? Que doideira que ficou ali. Red. Nossa. Red. E aí eu vou colocar ali, ó. Assim, ó. Em vez do valor aqui, eu vou colocar N.
Vamos ver o que ele traz para nós aqui. Bordinha fina. Ó, presta atenção na bordinha vermelha. Olha lá, ela ficou fininha. Grossa lá, aqui. THI, CK. Olha lá. THI, CK. Em vez do N aqui, vamos colocar um CK. Salva isso. E aí eu venho aqui. Dou um F5. Olha lá. Opa, ele já tem, né? Borda seria pequena, média e grande. Ou eu posso, que nem eu fiz aquela hora, especificar um valor em pixels, né? Então, vou colocar aqui que ela vai ter 10 px. Salva, Ctrl S, eu venho aqui, dou um F5. Tcharam. Ah, para você fazer aqui, eu quero em tudo. Então, vou colocar só como border. Olha lá. Você coloca como border, vem aqui. Tcharam! A nossa borda está acontecendo. Muito bem, muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Aí ele dá um exemplo ali, né, de você aplicar um... Ele deu um exemplo da página toda. Tá vendo? Ó, ele já tinha ali um texto e aí ele acrescentou aqui uma largura, um estilo, uma cor. Né? Até ele tem uma imagem, nesse exemplo da apostila, ele tem uma imagem ali, ele colocou lá que a imagem tem também uma borda e ele tem um lá. Ele colocou aquela borda no parágrafo todo, né? No body, né? Até vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma borda aqui no nosso... Eu gostei da ideia. Então, assim, ó, no body, tá? Na tag body, que é o meu site todo, vou colocar uma borda. Vamos colocar aqui um border. Vamos pegar um border, 2 pontos. Aqui uma bordinha bem fininha aqui, de 2 pixels, tá? Solid e cor green. Olha lá, green. Pronto. Agora vamos ver se vai ficar essa bordinha F5. Olha lá. Junto com tudo ali, mas tá vendo? Ó, eu, no meu body, eu apliquei uma borda verde. Bom, só para mim. Não. A internet tá muito... Vou sair da reunião. Esperando voltar. Nada. Deixa eu ver se... pelo visto aqui... Ah, pá, estão de volta, estão de volta. Pessoal, estamos de volta. A internet do Tchulu aqui que deu uma falhadinha aqui, ó, mas não tem problema. O Tchulu fez o seguinte, eu parei a transmissão lá na Twitch, porque acho que estava muito pesado, a minha internet não estava dando conta, não. Então eu voltei aqui, continuo gravando, mas eu não estou mais transmitindo na Twitch. Então vamos lá, só aqui agora no Teams. Muito bem. Pessoal, tranquilo a parte aí de border, né? Beleza? Acho que tranquilinho, né? Lá, aplicamos uma borda e tal, para entender como que funciona. Agora, seguindo aqui, ó, nossa apostila, nós temos a parte de margin e padding, ó. Vou até colocar aqui, Ctrl C, copiar, mandar aqui no chat, Ctrl V, olha lá, margin e padding. Vamos lá, então, ó, margin e padding. Então, o que seria esse lance de margin e padding, cara? O que é isso, Tchulu? Olha lá, ó. Os atributos de CSS margin e o padding, ele, embora em algumas ocasiões possa se comportar de maneira parecida, mas eles são muito diferentes, cara. A margem é o que há desde um elemento até o tiverem ao lado, e o padding é o espaço que há num container entre o conteúdo e as bordas do container, tá? Ou seja, então,
Vamos primeiro ver um, depois ver o outro, e aí a gente já vai entendendo. Então aqui ele tem as propriedades, da margem, né? Ó, eu posso ter igual na borda, eu tenho margem top, right e tal, ou só margem, ele vale para todas. Os valores, né, da margem posso colocar em pixels, em porcentagem, né? Aqui usando a página da ETEC, no caso o exemplo, né, que nós usamos, ele colocou uma margem de 30 pixels, tá vendo? Ó? A distância que ele criou ali. Vamos fazer no nosso exemplo aqui, ó, no body, eu vou aplicar uma margem, olha lá, uma margem, opa, tá aparecendo, olha lá, ó, de 30, vamos colocar aqui 30 px, bom? Olha lá, 30 pixels. Vou salvar isso aqui. Cara, eu acho que aquela transmissão na Twitch estava pesando demais, hein, cara. Agora você vê, nem ficou lento. Eu acho que o computador e a internet do Tchulu não tá dando conta de ficar transmitindo na Twitch, não. Tá complicado. Olha lá, ó. O que aconteceu? Professor, mas o que aconteceu? Você tá vendo essa distância aqui, ó? Eu tinha lá o meu body, eu tinha uma borda. Ó, até coloquei verde para exemplificar. Então, quando eu coloquei uma margem de 30, você está vendo que essa distância do navegador aqui, ó, essa distância da margem verde para o navegador, ó, isso aqui é a margem, ó. Aqui é a minha borda verde, até a linha do navegador aqui, ó. Aqui tem 30 pixels, aqui tem 30, aqui tem 30 e lá embaixo também tem 30. Agora vamos supor, professor, mas eu queria essa distância só aqui em cima. Não tem problema, cara. Você pode mandar lá um margin top, quer ver? Margin, olha lá, ó. Ele até aparece ali para você escrever, ó. Tá vendo? Top seria no topo, bottom a de baixo, left à esquerda, right à direita, né? E outras variantes que você tem ali pro meio, que aí envolve também parte de criação de outros elementos, de menu, né? Se você tem vários elementos em bloco, então, mas vamos se atentar aqui, por enquanto, ó, ao top. Tá? Salvar isso aqui, aí eu venho aqui, ó, e vamos ver lá, um F5. Então, essa margem pequenininha aqui já era uma margem que ele tinha ali, por padrão, né? Por padrão ele já tem essa margem pequenininha, deve ser ali de 5 pixels, sei lá. E aí eu coloquei lá em cima uma de 30, tá vendo, ó? Professor, mas eu quero tudo encostadinho aqui, ó. O que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, vou dar o um exemplo do top aqui, ó. Eu vou zerar a margem top. Ó, eu zerei. Então, vou dar um F5. Olha lá, ó. Eu zerei margem top, 0. Ou seja, ele colou lá em cima. Então, você percebe que a margem, você começa a trabalhar com essa parte de criação de layout, né? Você vê que a criação de layout depois, na hora de criar o layout do meu site e tal, você vai envolver esses conceitos de margem, de padding, de borda, né? Então são conceitos interessantes para mim criar espaços e distâncias, né, entre os elementos da página. Muito bem. Então, ó, eu zerei lá o top, então ele colou lá em cima. Caso não fosse só o top, fosse todas, olha lá, margem 0 para todos. Ixi, vamos lá, ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, ele colou lá em cima, tá vendo que o verdinho ficou colado no navegador, ó. Por quê? Porque eu zerei as margens. Agora que eu vou colocar uma margem, por exemplo, de 10. Olha lá, ó. Salva. Vem aqui, F5. Opa, olha lá, tá vendo? Ele já criou um espacinho em todos os lados. Então, a margem é essa distância. Vamos pegar o meu body. Uma borda no body é o verde, então essa distância do verde para fora é a minha margem. Professor, se isso é a margem, então vamos entender o que é o padding. Olha lá. Outro detalhe de margem, pessoal, olha lá, um outro exemplo que ele tem na margem, eu consigo especificar diferente os 4 lados, tá vendo? Ó? Aqui ele aplicou no body também. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Tá vendo que ele tem 4 lados? Então vamos usar de exemplo aqui, ó. Eu posso colocar dessa forma também, ó. Então aqui margem. Então eu vou colocar assim, ó. A minha margem vai ter, vamos colocar aqui 5px, 5px, 50px. Ui, professor, 50? Vamos colocar menos, então vai 30px e 30px. Aqui, ó.
Pronto, vamos salvar. E aí vamos ver o que vai acontecer quando eu der um F5. Olha lá, quando eu der um F5, ele não coube direto ali. Mas ó, basicamente o que ele faz? O primeiro aqui, tá vendo esse primeiro elemento? Ele é o topo. Tá vendo? Ó, lá em cima. Então ele considera assim, ó. Não tem 1, 2, 3, 4? Ele considera assim, ó. Topo, direita, baixo, esquerda. Entendeu? Então, ó, esse daqui é o topo, esse é a direita, esse é a parte de baixo e esse é a esquerda. Entendeu? Então, a ordem que ele pega aqui é topo, essa distância, topo, direita, parte de baixo e a esquerda. Entendeu? Olha lá, é isso que ele faz. Então, é uma outra forma de você especificar aqui as margens. Já consigo colocar os 4 lados aqui. Lembrando que é no sentido horário, né? Ele pega aqui no sentido horário, começando pelo topo. Olha lá. Então, é isso aqui. Nesses casos, olha lá. Ele até colocou aqui, ó. Nesses casos, os valores são, olha lá, os 4 valores. Superior direita, inferior esquerda. Olha lá. Ou ainda eu posso definir cada uma das propriedades, né? Eu posso definir ali, em vez de colocar dessa forma aqui assim, eu posso definir margin left, bottom, top, right, entendeu? Posso especificar cada uma, né? Ao invés dessa forma aqui, eu posso especificar cada uma delas também, né? Left, bottom, top, right, então é outra forma de especificar ali o meu, né? Ou seja, isso daqui é igualzinho a dessa forma que ele colocou lá, que o left e o inferior é 30. Então aqui, ó, o inferior e o left é 30, esquerda, e o topo e direita é 5. É outra forma de eu poder especificar. Legal. Além em ambos os casos será conforme a imagem a seguir, né? Então lá, ele mostrou um exemplo. E aqui ele tem também, ó, as propriedades de padding, né? Lembra que eu coloquei ali margin e padding? Então essa é a margem. E aí o padding, pessoal, olha lá, é basicamente a mesma coisa, só que olha só o que ele faz. Então aqui, ó, vamos zerar aqui, vamos colocar, aproveitar o exemplo do body mesmo, vou colocar ali, margin. Então aqui uma margem de 50, tá? De 30, vai, 30 px, tá? E aqui eu vou colocar o padding, P-A-D-D, olha lá, o padding, opa, aqui, beleza? O padding, eu vou colocar um pad de 30 também, 30 px, beleza? Vamos salvar isso daqui e vamos ver o que vai acontecer, ó, tá vendo? Margem de 30 e um padding de 30, olha o que vai acontecer, tcharam! Aqui ele até saiu fora, mas aqui não tem problema, porque a gente tá, até diminuir um pouquinho aqui, olha lá, pronto, opa, ficou melhor, né? Olha lá, ficou melhor pra gente ver aqui, visualizar nossos exemplos. Olha que legal, o que aconteceu? A margem, pessoal, ó, lembra que aqui no body eu apliquei uma borda, então o verde é a borda do meu site todo, ou seja, do body, e eu apliquei um margin e um padding. A margem, pessoal, é essa distância de fora aqui, tá vendo? Ó? Então aqui o verdinho é uma borda do meu body. Essa parte de fora é a margem. Essa parte de dentro, essa distância com os elementos aqui dentro, é o padding. Você entendeu? Olha só o que acontece se eu zerar o padding. Então, em vez de 30, vai ser 0. Tá? Olha o que vai acontecer. Ele colou os elementos que estavam aqui dentro, ele ficou encostado na linha verde. A linha verde é o meu body. E eu falei, ó, o padding está zerado. Então, todos os elementos aqui dentro, ó, a borda azul e a borda vermelha, encostaram. Aqui, ó. Ah, vamos dar um espacinho ali. Vamos criar um espacinho aqui em vez de 0. Vamos criar um espacinho de 10. Tá? Lembrando que se você não coloca nada, ele tem um valor padrãozinho ali, viu? Olha lá, vamos tirar o padding, por exemplo. Ó, não tem nada no padding, quer ver? Vou salvar e vou dar um F5. Ah, não. Por padrão, olha lá, o padding, quando você não coloca nada, ele é como se fosse 0, tá vendo? Ele encosta o elemento. Então,
Então vamos lá, vamos colocar um padd, padding, um padding de 20 pixels aqui. Pronto. 20 pixels, F5, olha lá. Então é isso aí. Então aqui eu tenho meu body, essa distância de fora é a margem e essa distância de dentro é o pad. Eu tenho dois elementos aqui dentro, ó. Se você perceber, eu tenho um parágrafo, aqui ó, um parágrafo e um H1. Esse é o meu parágrafo, esse é o meu H1. Ambos eu apliquei uma borda, olha lá, tanto no parágrafo, olha lá, tanto no parágrafo, aqui ó, eu apliquei uma borda azul e no meu H1 eu apliquei uma borda vermelha. E no meu site todo, que é o body, eu apliquei uma borda verde. Então isso representa, você percebe que aí você consegue ir definindo um layout para o seu site, né? Ó, seu site inteiro aqui tem uma borda verde. Aí vamos supor que aqui esse elemento fosse o topo do meu site. Aí ele cria uma distância que eu tenho conteúdo. Poderia até colocar ali embaixo um outro parágrafo. Vamos colocar um outro parágrafo ali, que eu vou até copiar esse parágrafo aqui, ó. Olha lá, Ctrl C, copia. E aqui, ó, vou botar aqui, ó, Ctrl V, cola. Lembrando que o meu parágrafo ele já vai aplicar uma borda, né? Olha lá, olha lá. Eu já tenho, copiei, colei o parágrafo, ele já assume, porque todos os parágrafos vão ter essa formatação. Então, aquele meu parágrafo já ficou com uma formatação ali. Entendeu? Olha lá. Então, eu aplico essas formatações, olha, como se fosse o topo do meu site, o conteúdo, rodapé, olha lá, eu posso organizando as informações do meu site. Vamos ver o que mais nós temos aqui, além do padding, olha lá, ele coloca o resultado, que é um exemplo que ele estava usando na apostila, né? Olha lá, ele detalhando melhor, ó, aqui eu tenho a margem, esse espaço de fora, e o padding, esse espaço de dentro entre os elementos. Tá vendo? Ó, pode ser usado para itens. Deixa eu ver. Ah, conteúdo é esse. Acabamos com o nosso conteúdo aí. Pessoal, é isso então na aula de hoje. Então nós vimos aqui na aula sobre border, margin e padding. Nós aplicamos uma borda, um margin e um pad e explicamos. Então agora é só vocês praticar. Deixa eu parar a gravação aqui. Parei a gravação, parar.